Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Infelizmente, não deu para o Vasco na final da Copa do Brasil. Corinthians ganhou no Maracanã, calou o estádio lotado de vascaínos. O Vasco voltou a uma final nacional depois de 14 anos, encheu os torcedores de esperança, mas ainda não foi dessa vez que deu bom. Tava uma festa bonita demais no estádio. O amor chamou o vascaíno. O vascaíno seguiu, foi. Eram mais de 67 mil pessoas no Maracanã. Os torcedores cruz-maltinos, confiantes na vitória dentro de casa. Ontem, as gerações estavam misturadas nas arquibancadas. Gente que lembrava da última conquista da Copa do Brasil pelo clube em 2011, a última vez que o Vasco ganhou um título nacional. E gente que nunca viveu esse momento. E agora, ali diante deles, havia uma nova oportunidade. O peso histórico da decisão moldava a expressão dos jogadores. Tanto os torcedores discretos quanto os famosos, deslumbrados com a festa. Emocionados antes mesmo da bola rolar. Pontapé inicial. Quando a torcida do Vasco estava começando a ensaiar e incendiar o Maracanã com cantos, o Corinthians falou mais alto. Aos 16 minutos, o Mateuzinho deu uma matada no peito, já ajeitando para um lançamento primoroso na direção do Yuri Alberto, nas costas da zaga. O Léo Jardim estava adiantado e tomou a decisão de voltar para o gol. Com enorme categoria para abrir o placar da decisão. 7 minutos depois, aproveitando outro mau posicionamento da zaga, o Yuri teve nova chance na cara do gol. Bateu sobre o gol, a bola vai pela linha de fundo. E quando o canto que vinha das arquibancadas começou a fazer a troca do grito pela letra balbuciada, o time reagiu. Primeiro com a cabeçada do Thiago Mendes. O Coutinho quase tocou com a esquerda nessa chance clara de gol. Cruzou pro Felipe Coutinho, com a esquerdinha ele quase tocou nela. E aos 40 minutos, depois de um passe errado do Ranieri, começou a jogada do empate. O Coutinho deu para o Andrés Gomes na ponta. Vai passando o Andrés Gomes aqui pela ponta esquerda. Ele deu um corte que tirou a marcação e mandou uma bola fazendo curva com destino certo. Tome levantamento, olha o Nuno! Nuno Moreira! De cabeça empata o jogo. O Diniz cabeceou junto com o Nuno. O Maracanã quase todo acompanhou a comemoração do treinador. Só que na volta do segundo tempo, aos 17 minutos, o Breno Bidon deu um drible sensacional no Cauã Barros, desconcertante. Que corte sensacional no Barros! Quando ele rolou pro Mateuzinho, já eram 3 corintianos contra 2 vascaínos. E quando esse tocou para o Yuri Alberto, já não tinha mais ninguém marcando Memphis Depay. Memphis Depay! É o nome da emoção! 2-1 no placar. O Diniz fez mudanças, encheu o time de atacantes. E aí? Rezar, pedir ajuda divina para um milagre do Ryan. Pé esquerdo, Hugo Souza! Um milagre da bola aérea. O Ramalho desviou entre os 2 atacantes. Um milagre do GB. Ela voltou no GB, pra fora do gol! A última chance desperdiçada nos acréscimos. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil! A 4ª Copa do Brasil do técnico Dorival Júnior, que ganhou 3 das 4 últimas taças disputadas. A derrota não significou apenas a perda de um título nacional. O Vasco também ficou sem a vaga da Libertadores, destinada ao campeão da Copa do Brasil. Restou ao clube a vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. A torcedora em lágrimas. O Verratti inconsolável.
Era um dos jogadores mais abalados com a perda do título. Desolação. Um sentimento compartilhado por todo o time. É muita dor que a gente está sentindo e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou. Só, esse foi o último, aliás, vamos falar sobre o último título do Vasco, né? Que foi o Campeonato Carioca contra o Botafogo em 2016. Já são 3.515 dias, pra gente ter uma ideia de quanto tempo faz, né? O time tinha o Nenê, tinha o Riascos, tinha o Matheus Vital, tá ali, novinho, levantando a taça também. Zagueiro Rodrigo, Jorge Henrique no ataque. Já são quase 10 anos sem levantar nenhum troféu. É muita coisa para um time do tamanho do Vasco, né? E não foi só o Corinthians que garantiu esse tetracampeonato ontem, não. O Dorival Júnior também fez história, conquistou a Copa do Brasil pela 4ª vez na carreira. A primeira com o Santos lá em 2010, aí em 2022 ele levantou a taça com o Flamengo, em cima do próprio Corinthians. No ano seguinte foi campeão pelo São Paulo, batendo o Flamengo. 2025 a gente já sabe, campeão de novo, comandando o Timão. É muita taça no currículo de Dorival Júnior, que tá ali serião, cheio de marra. E o Neymar operou o menisco do joelho esquerdo hoje em Belo Horizonte, até postou no quarto do hospital. No fim de semana, ele foi para um evento de pagode com o Thiaguinho, Alexandre Pires, e lá ele prometeu trazer o Hexa da seleção no ano que vem. Falou que podem cobrar depois. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti. Gigante pela Ajuda própria nós, né? natureza. Então, seguir falando de mercado da bola, Flamengo já está se movimentando para segurar o Felipe Luiz aí por mais tempo. Matheus Ribeiro, como é que é isso? Está perto do acordo? Conta para nós, meu irmão. Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para quem tá ligado no Globo Esporte. Vou te falar que essa saga de renovação entre Felipe Luiz e Flamengo continua, viu? Ontem, membros da diretoria e do staff do treinador tiveram uma reunião. O Flamengo saiu mais otimista desse papo e espera também resolver essa situação o quanto antes. Tanto que fez uma proposta de 2 anos, né, para renovar com o Felipe, que em contraponto pede ali uma compensação salarial maior, né? Tanto quanto ao salário, quanto questão também dos bônus, das metas e da multa rescisória dele. Essa é uma situação que Caê Mota, Luiz Assá e também a Emanuele Ribeiro seguem de olho lá no GE. Globo. Agora, quem a gente já sabe que não vai seguir no Flamengo no ano que vem é o atacante Juninho, que foi vendido ao Pumas do México pelo valor de 32 milhões de reais. Juninho chegou ao Flamengo nesse ano, ele fez ali 32 partidas e marcou 4 gols. Por falar em Flamengo, tem jogador que pode estar pintando por aqui no Brasil, viu, Escobar? Isso porque o Cruzeiro tem negociações em andamento com o volante Gerson, ex-rubro-negro e atualmente no Zenit da Rússia, né? Os russos estariam dispostos a negociar o Gerson desde que o Cruzeiro desembolsasse ali um valor aproximado de 15 milhões de euros, mais o zagueiro Jonathan Jesus. Recentemente, o Zenit fez uma proposta de 10 milhões de euros ao Jonathan, então essa é uma situação, uma negociação ali que envolve aproximadamente 25 milhões de euros, o que daria ao Cruzeiro 160 milhões de reais para desembolsar na vinda do Gerson e na saída do Jonathan Jesus. Então são situações que a gente segue de olho no GE. Globo e mais novidades eu trago aqui para atualizar também, Escobar. Grande abraço. Matheus Ribeiro, um abraço para você, queridão. Atualmente, o Flamengo segue trabalhando nos bastidores após o fim da temporada para renovar o contrato de Felipe Luiz. As conversas estão em andamento e, agora, o clube tem semana decisiva para definir o futuro do treinador. Isso porque a diretoria do Flamengo quer resolver a renovação do técnico Felipe Luiz até quarta-feira. A ideia é, depois disso, avançar também nas contratações para a temporada 2026. Diferentemente de anos anteriores, o Fla já indicou que pretende fazer altos investimentos para a janela do começo do ano. Dessa forma, a definição do futuro de Felipe Luiz é fundamental para o Flamengo poder seguir em busca por reforços. Em resumo, o treinador participa ativamente das escolhas e contratações do mais querido. Em suma, o Flamengo apresentou uma nova proposta de renovação para Felipe Luiz na última terça-feira, dia 16, na véspera da final do Mundial, diante do PSG. No entanto, os valores propostos ainda ficaram abaixo do pretendido pelo treinador. Apesar de ainda não ter chegado a um acordo, a diferença entre a exigência de Felipe Luiz e a proposta do Flamengo diminuiu na última conversa. Apesar disso, o técnico, agenciado por Jorge Mendes, deu carta branca ao empresário para buscar um desfecho positivo.
O Olympique de Marseille apresentou uma oferta entre 14 e 15 milhões de euros, 91 milhões de reais a 97 milhões, por Jorge Carrascal. As negociações estão em estágio inicial, informa o jornalista Pablo Oliveira. A proposta à mesa do Flamengo ainda prevê bônus atrelados ao desempenho do atleta em jogos da Ligue 1 e em competições europeias. O Olympique briga para ser campeão da Liga Nacional e está presente na Champions League. Há outros clubes do futebol europeu que estão interessados em Jorge Carrascal. A boa temporada do colombiano, somada à recente passagem pela Rússia, chama a atenção do velho continente. Juventus e Galatasaray são alguns dos interessados em Jorge Carrascal. No entanto, apenas o Olympique de Marseille fez uma oferta inicial para entender melhor as condições sobre a contratação. A janela de transferências abrirá em janeiro. O Flamengo avalia Jorge Carrascal em aproximadamente 40 milhões de euros, 260 milhões de reais. Ou seja, os valores vindos da França estão longe do que o clube espera receber pelo atacante no mercado da bola. Carrascal foi contratado por 77 milhões de reais após passagem pelo futebol russo, meses atrás. Bento está fora dos planos de Jorge Jesus. Contratado a peso de ouro, no ano passado, o goleiro brasileiro não conseguiu convencer o comandante português. Por isso, foi colocado na janela de transferências. O central do Arabão trouxe da Arábia Saudita que, inclusive, Jorge Jesus solicitou a saída de Bento à diretoria. Além disso, o treinador pediu que o clube contrate 2 estrangeiros, com preferência por um volante e um atacante jovem. O Al Nassr está aberto a qualquer oferta envolvendo Bento, seja em definitivo ou por empréstimo. Neste caso, o salário do goleiro de 26 anos teria que ser pago integralmente. Caso contrário, não há negócio. Essas são as duas condições impostas pelos sauditas. Com mais 3 anos de contrato, Bento está entre os 20 goleiros mais bem pagos do mundo e seu salário no Al Nassr é avaliado em torno de 3,6 milhões de reais por mês, o que seria acima do teto financeiro do Flamengo. No mercado, o atual campeão da Libertadores está à procura de um novo goleiro para disputar posição com Rossi, embora possa entender a possibilidade como tentadora, os valores seriam um grande desafio. Além da parte financeira, o Flamengo poderia ter a forte concorrência do mercado europeu, especialmente do futebol italiano. Clubes como Inter e Milan acompanham a situação do goleiro. Em 2024, o Atlético Paranaense acertou a venda de Bento ao Al Nassr por 18 milhões de euros, na época, 107 milhões de reais. Até os dias atuais, o acordo com os sauditas é a maior venda de um goleiro da história do futebol brasileiro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O goleiro Bento seria um baita reforço para o mais querido em 2026? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.